Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Chego para vocês neste vídeo trazendo o pré-jogo de Chapecoense e Goiás, todas as informações, as escalações, a arbitragem, o retrospecto, onde você pode assistir o jogo, a minha opinião também, a minha previsão para esse duelo de logo mais lá na cidade de Chapecó. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é mais do que bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento do Sítio Silviana. Alô você, apreciador de produtos da roça. O Sítio Silviana fornece para você em Goiânia e Aparecida entregas a domicílio de frangos caipiras, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, farinha, polvilho, mandioca e muito mais. Anote aí o nosso telefone, 99-994-3821. Chapecoense e Goiás se enfrentam na noite deste domingo e eu chego trazendo para vocês o serviço do jogo. Vamos começar aqui pelo serviço do jogo. Chapecoense e Goiás, jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta é a 14ª rodada. A partida acontece neste domingo, dia 29 de junho, às 19 horas na Arena Condá, em Chapecó, no interior de Santa Catarina. A transmissão do jogo, para quem quiser ver através de vídeo, é a Disney Plus, tá bem? O stream, né? Não existe um canal, é um stream que está fazendo aí os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Dados das duas equipes no campeonato: a Chapecoense tem 19 pontos, ocupa a 10ª colocação em 13 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 49% de aproveitamento. O Goiás caiu para a 2ª colocação, tem com a vitória do Coritiba sobre o Atlético Paranaense, 26 pontos para o Goiás, segundo lugar neste momento, 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 67% de aproveitamento. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, são apenas 8 jogos na história, 3 empates nesses 8 jogos, 4 vitórias do Goiás, 1 vitória da Chapecoense. O Goiás marcou 17 gols nestes confrontos, a Chapecoense marcou 8 gols diante da equipe do Goiás. E a arbitragem para este confronto vem do Rio de Janeiro, pelo menos o árbitro, né? O Wagner do Nascimento apita o jogo, ele será auxiliado pelo Luanderson Lima, da Bahia, e o Daniel Luiz Marques, de São Paulo. No VAR, o Marco Aurélio Fazecas, que é de Minas Gerais. Uma arbitragem bastante, como nós vamos citar, poliglota, né? Não poliglota, de vários estados brasileiros aí, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Vamos entrar agora nas formações, nas escalações dos dois times, né? Que os técnicos Wagner Mancini e Gilmar Dalpozo devem enviar a campo neste domingo lá na cidade de Chapecó. Vamos começar pela equipe do Goiás. O Goiás, o técnico Wagner Mancini, que não conta com o Lucas Ribeiro, vai ficar sem ele por muito tempo, e o Benítez não viajou também, sentiu um desconforto muscular e ficou em Goiânia o meia Benítez. Por outro lado, ele conta com os retornos do zagueiro Messias, do meia Rafael Gava e do lateral William Lepo. Dessa forma, o Goiás deve ir a campo nesse jogo contra a Chapecoense com o Tadeu no gol, o Diego Caito, né, na lateral direita, a zaga dessa vez formada com Messias e Tite, a primeira vez que eles vão jogar juntos, né, eles ainda não atuaram juntos, e na lateral esquerda o retorno do William Lepo. No meio campo, aquele meio campo já conhecido, com o retorno do Rafael Gava, o Gava surpreendeu, né? Era cotado para talvez nem viajar para Chapecó, acabou viajando e deve formar o meio campo aí ao lado do Marcão e do Juninho. E lá na frente, dúvidas nas pontas entre o Wellington Matheus e o Wesley Garcia, o Pedrinho e o Jajá. O Anselmo Ramon confirmado no comando de ataque esmeraldino no 4-3-3 do técnico Wagner Mancini. Agora vamos conferir a equipe da Chapecoense do técnico Gilmar Dalpozo, que foi goleiro do Goiás, né? Naquele ano de 2003, quando o Arley inclusive pegou aquela suspensão por doping,
ele veio para ser o goleiro do Goiás, depois acabou perdendo a posição para o Rodrigo Calaça. O técnico Gilmar Dalpozo, ele não tem para esse jogo o meia Eduardo Persson, jogador que já rodou por vários clubes ali de Santa Catarina, né, no Criciúma, no Avaí. Por outro lado, ele tem as voltas do Gabriel Inocêncio, que não deve começar jogando, e do Eduardo Doma, aquele zagueiro mesmo que jogou pelo Vila. Aliás, a Chapecoense tem vários jogadores com passagens pelo futebol goiano. Léo Vieira, o goleiro, Vitor Caetano na lateral direita, Leonardo, João Paulo e Mailton. Bruno Matias, né, que já jogou aqui pelo Vila, Rafael Cavalheira, o Walter Clar e o Giovanni Augusto, que já jogou no Goiás. Lá na frente, o Marcinho, que já esteve no Goiás, e o Neto Pessoa, que já esteve na equipe do Vila Nova. Essa é a Chapecoense num 4-4-2 do técnico Gilmar Dalpozo. Bom, o que a gente pode esperar desse jogo, né? Até pela característica do Goiás dentro do campeonato até esse momento, eu projeto uma Chapecoense com a bola, com a iniciativa do jogo. O Goiás ainda não foi esse time de propor jogo. Raríssimos momentos nessa Série B o Goiás propôs jogo, especialmente com resultado empate ou vencendo o jogo, né? O Goiás só tenta propor o jogo quando está perdendo. Então é uma característica desse time do técnico Wagner Mancini. Então eu projeto uma Chapecoense propondo o jogo e o Goiás tentando fazer um jogo mais reativo lá na cidade de Chapecó. Outro aspecto, a Chapecoense é um mandante forte dentro da competição. Fez até agora 6 jogos em seu domínio, venceu 5. Né? Tem aí mais de 80% de aproveitamento a equipe da Chapecoense nesses jogos disputados na Arena Condá. O que a Chapecoense não consegue é pontuar bem fora de casa. Né? Dos 19 pontos que ela tem no campeonato até esse momento, apenas 4 foram conquistados fora de Santa Catarina. Então é um time bastante caseiro a equipe da Chapecoense. Já o Goiás, por sua vez, é um dos times, né, que mais tem pontos. Foi o superado ontem pelo Curitiba, mas o Goiás tinha até o fechamento da 12ª rodada a melhor campanha fora de casa nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então o time alviverde consegue jogar bem como visitante, né? Lógico que as últimas amostras do Goiás não foram boas, nem em casa nem fora. Perdeu para o CRB fora de casa, perdeu para o Atlético dentro de casa. Mas até ali a 11ª rodada o Goiás vinha muito bem, tanto em casa como fora de casa. Passa por uma oscilação, né, vai tentar quebrar essa oscilação hoje diante da equipe da Chapecoense. Penso que um bom resultado do Goiás passa pela retomada da qualidade do jogo defensivo. O Goiás que perdeu isso nas últimas rodadas. Não foi bem defensivamente contra o Atlético, não foi bem contra o CRB, não foi bem contra o Volta Redonda, apesar de não ter sofrido gol, e não foi bem contra o Atlético lá no estádio Antônio Ascioli. Então os 4 últimos jogos do Goiás foram jogos de um desempenho defensivo muito ruim. Por isso, acabou perdendo essas 2 partidas. Então, o retorno do Messias, a expectativa é dele voltar a dar esse bom desempenho defensivo para que o Goiás, nessa solidez defensiva, consiga construir um bom resultado na cidade de Chapecó. Eu tenho para mim que é o seguinte, um empate lá diante da Chapecoense é um resultado interessante. Muito bom é a vitória, mas o empate é um resultado interessante, até para você quebrar essa sequência de 2 derrotas e estar jogando fora de casa contra um time que pontua muito bem em casa. É um time muito forte dentro da Arena Condá, tem que se considerar isso. Então o campeonato é um campeonato acumulativo. Claro que a vitória sempre vai ser melhor que o empate, mas eu considero o empate um resultado interessante para o Goiás nesta noite lá na cidade de Chapecó. Tá bem? Então, a expectativa é essa, que o Goiás consiga melhorar o seu rendimento, especialmente no setor defensivo. É onde eu projeto. Essa possibilidade de trocas aí nas pontas, né, Isli Garcia, já, eu não descarto essas trocas, mas eu não consigo ver o Isli Garcia e o já voando neste momento, sabe, para entrarem no time e fazer a diferença. Pode acontecer? Pode, mas nos jogos em que eles vêm entrando, eles não vêm sendo esse diferencial. Eles não têm mudado o jogo a favor da equipe do Goiás. O fato é que o Goiás hoje tem homens de lado que não estão rendendo, nem os titulares, nem os reservas, né? Claro, vamos torcer para que aqueles que entrem no jogo hoje consigam fazer uma boa partida diante da querida equipe da Chapecoense. A Chapecoense que é um time muito querido por todos no Brasil, especialmente após aquele acidente trágico lá na Colômbia. Depois do jogo a gente vem com o nosso pós-jogo, tá bem? Então já
anote aí na sua agenda, hoje tem pós-jogo de Goiás e Chapecoense para você, internauta aqui do Futebol 62. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Nosso canal que superou a marca dos 10 mil inscritos, agora vamos rumo aos 20. Deixa aquele like caso ainda não tenham deixado e eu aguardo o seu comentário. Fale-me da sua expectativa, do que você espera do Goiás nesse jogo lá na Arena Condá. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.